Olá, boa noite a todos. Oi, boa noite. É, Boa noite. que bom. Vocês já estavam na sala há algum tempo ou não? Entraram agora? Já tem Abriu agora, né? Muito bem. Olá, Newton, boa noite. Tudo bem, querido? Bem, eu entro às 8. Ótimo, então tá bom. Muito bem. E aqui, como é que Alex, Cláudio? boa Bom, noite. boa Tudo noite, bom, querida. Alex? Graças a Deus, eu tudo bem. Que bom. Tá aqui o nosso irmão. Eu tentei entrar antes, Oi? Alex. Eu tentei entrar antes para bater papo com o povo, mas abriu agora. Ah, então, eu acho que ficou marcado aí para habilitado para entrar às 8 mesmo. Eu sempre Que deixo bom, tá habilitado bom. para entrar antes, mas talvez eu tenha esquecido de fazer isso nessa. Aí. Mas que bom, Luísa, que você está aí. Boa noite a todos. Que bom, boa noite. Virgínia, boa noite, tudo bem? Boa noite. Muito Então, saudade de vocês. Quarta-feira passada eu não participei, que eu estava no médico, 8h30 da noite no médico. Olha, mas E aí tá eu fiquei com saudade de todos vocês. que bom. Ai, que falta que faz, né? De participar. Quando a gente está acostumado Um já, abraço a todos. que bom. E tá tudo bem com você? Você foi ao médico e tudo, tá tudo Tá bem? tudo bem, eu tô com os probleminha no joelho, aí precisava fazer uma ressonância. Aí fui fazer exame, sabe? Ah, Uma dorzinha que apareceu. Aí, depois dos 50 é assim mesmo, isso é, viu? né? Isso é verdade. Tô junto nessa aí, né? E Jura e Sérgio, boa noite. Ai, ai. Boa noite. Muito bem. E aí, Reinaldo? Boa noite. Eu estava tentando entrar com o link que foi no bate-papo, estava dizendo que o anfitrião estava em outra reunião. Eu tive que. Aí, Eu não sei o que aconteceu. Aqui, quando eu fui entrar também, pediu para encerrar uma outra. Eu encerrei e abri e deu certo. eu mandei um WhatsApp para você, depois você ignora lá. Ah, tá bom. 2 Obrigado. minutos, Alex. 2 minutos e não deu para entrar. 2 minutos né? antes não deu para entrar. Então, estranho. Mas tudo bem, acontece. Isso é coisa da internet. Sim. Temos o Vinícius aqui conosco também. Seja bem-vindo, Vinícius. Temos a nossa irmã Sebastiana. Aê, beleza. Boa noite. Muito bem, Vinícius. Boa noite. Boa noite. Sebastiana, boa noite. Que bom te ver. Boa noite, Deus te Alex. abençoe. Tudo bem? Graças Bom te a ver Deus. também. Muito Que bem. bom. Que bom. Joia. Pedro, tudo bem, Pedro? Tudo tranquilo, boa noite, Alex. Boa noite a todos. Aê, Boa noite. Normalmente falo muito melhor. beleza. Boa noite, Itarema. Boa noite, Cláudio. E Boa noite, Sérgio. temos aqui também o nosso irmão Paulo conosco, bem-vindo. O iPhone aqui, Vanderlei, eu acho. Wanderson, talvez. Boa noite, Alex. E aí, Paulo, beleza? Boa noite. Muito bem. Bonito o visual. Ah, tá. Um dia você chega igual o meu, mas tá no caminho. O meu eu tô precisando, né? Dá um papo. Isso. Para chegar no meu tem que ter coragem. Agora o Newton tá Herança. tudo ali. O Newton já tem mais de 6.0 ali e tá com cabeleira dele, tá lá perfeita. O Sérgio também. Então, esses irmãos Verdade. aí estão. Não é pra gente, né? Não é. Não é. É O genética, culpado disso tudo é meu pai. é genética. Em compensação, Alex, eu fiquei com o cabelo mais branco que tu antes, bem antes. As cãs, né? 23 anos eu comecei a branquear, cara. Ah, então já Genética, faz tempo. família? É. É da família. Não tem jeito, é genética. Genética. Pelo lado do meu pai, branquearam tudo cedo. Aham. Dá uma olhada que tá um pouco Ó, forte. entrou conosco aqui também o Giovanni. Bem-vindo, Giovanni. Boa noite, paz e graça, irmãos. Amém. A Sandra Glória, também, glória. Sandra Pena. Olá, Sandra. Boa Boa noite.
Deus te abençoe aí. A Luísa já deu um alôzinho ali pra gente, então tranquilo. Né? A Lúcia Castelã está conosco aqui. Seja bem-vinda, que Deus te guarde. Muito bom ter você. Amém. Obrigada. Que bom, viu? Fica bem à Boa vontade. noite, Luísa Fofa. Oi, fofo. Tudo bem? Tudo bom? A Dinda mandou um beijo para você. Um beijo. Oi, menino. Tudo bem, fofa? Todo mundo aqui é fofinho, é fofinho. Isso é apelido de mais de 20 anos. Sim, sim. Eu já ouvi. Boa noite, Alex. Boa noite. Tudo bem, Wilson? Bem-vindo aqui. Ó, eu estou acabando. Eu vou deixar a aula com o casal aqui, estou indo para minha casa correndo, tá? Tá bom. Boa noite, Alex. Tudo bem, Gracino? Que Deus abençoe. Amém, você também. Amém. Temos a Bia também lá de São Paulo com a gente aqui. Sempre junto. Que bom, Bia. Que Deus te abençoe aí, viu? Opa, está ao contrário. A Adriana também aqui. Galiza de Salvador. Muito bom ter você. O Wanderson tá ali com é a mãe dele, né? E o garotinho. Minha esposa. Minha Sim. esposa. É a sua esposa, então beleza. Isso aí é seu filho. Você é meu filho. Como é que ele chama, Wanderson? É a Márcia. Beleza. Bem-vindo. Desculpa aí que o meu celular não tá com a câmera para frente, a minha câmera da frente aqui tá Probleminha. quebrada. Tudo bem. Tudo bem. Temos também aqui com a gente a Cris. Bem-vinda, Cris. Que Deus te abençoe. Boa noite, Alex. Tudo bem? Graças a Deus. Tudo em paz. Tudo bem. A Deus digo eu. Amém. Amém. Oi, Neia. Tudo bem, querida? Bem, querido. Tudo bem. Bom. Graças a Deus. Estava escrito Newton ali, mas eu vi uma pessoa mais bonita. Eu falei, ué, que não é a Neia mesmo. Muito bem. E aí, Humberto, tudo bem contigo? Seja bem-vindo. Também aqui conosco. Boa noite, família Pérez. Quem que falou aí? Quem que deu um grito aí? Paulo. Muito bem. Tá ok, eu acho que alguns vão entrando depois, a gente dá uma parada novamente para dar um olá para todo mundo, para os que vão chegando, né? Mas eu queria aproveitar o tempo aí então. Ô Márcio, tudo bem? Bem-vindo. Deus te abençoe. Muito bom. Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Amém. Legal. Boa noite, Márcio. Isso. Tá aqui conosco também a Márcia Mazetti. Tudo bem, Márcia? Oi, tudo. Tá boa a internet aí de vocês? Aqui tá. Até agora não oscilou a força, não. Mas tá um vendaval danado aqui. Tá ventando Nossa, bastante. aqui tá horrível. Já caiu umas 2 vezes a luz e tudo. Não sei como é que vai ser. Então, aqui eu achei até que ia ser meio complicado também, por causa dessa notícia aí de um novo ciclone bomba, né? Aqui o vento mas é tá lá muito no mar, forte. né? Mas é lá no mar, só que o vento aqui tá terrível. Aqui também. Aqui também. Não sei como é que você vai. Se oscilar aí a força, então aí a gente. Eu vou fazer o seguinte, ô Giovanni, eu vou colocar você aqui como anfitrião, pode ser? Porque se cair comigo aqui, segura com você aí, entendeu? Ok, sem problema. Tá bom então. Ótima presença de Giovanni. Pronto, beleza, já está aí habilitado, aí se qualquer coisa que aconteça, dá uma segurada por aí. Bem, Hoje pessoal aqui, viu? Oi? Sombra e sol fez aqui hoje. Aí tá tranquilo? Tá tranquilo, tá bom o tempo até. Santa Maria do Boqueirão? Não, da Boca do Monte. Boca do Monte. O Santiago do Boqueirão e Santa Maria da Boca do Monte. Isso.
Guilherme também entrou conosco agora. Seja bem-vindo, Guilherme. Fala, Paulo. Eu só vou tirar a imagem um pouquinho, mas eu estou ouvindo, tá? Tá bom. Fique à vontade. Eu também não vou ficar escondido. Tá legal. Quando estiver comendo churrasco aí, lembra de mim, tá bom? Tá bom. Ó, vai ter sabatina, hein? Essa história de fechar a câmera porque tá tomando chá, comendo um churrasquinho. Eu vou jantar, na verdade. Eu vou jantar. Então, tá vendo aí? É isso aí. Fica à vontade. Fica tranquilo. Obrigado. Daqui a pouco eu volto. Tá legal, então. Oi, Lúcia. Bom ver você agora aqui. Abre o teu microfone, Lúcia. Só tocar nele aí. No microfonezinho. Aí, pode falar. Viu, Alex? É um prazer, viu, estar aqui. Eu peguei lá no evento da igreja e falei, nossa, vou entrar. Aí a Buia comentou também. Mas que bom, eu conheço você de nome. De onde você é? Desculpa. Olha só, eu sou de São Paulo, né? Na verdade, eu me converti lá em São Paulo, frequentava a igreja em Campo Grande, ali na região do Interlagos, depois a 9 de Julho, um tempo. Aí eu fui para Campinas, casei com Solange, filha da Diva e do Edgar, que era lá da igreja também, na 9 de Julho. Aí fui para Campinas, né? E eu vivi em Campinas mais de 20 e poucos anos, né? E agora eu estou aqui em Florianópolis há 4 anos. Florianópolis. Trabalho com a igreja aqui em Floripa. Isso. Que bom, muito bom. Fiquei contente de te ver, viu? Reencontrar. Por isso que eu tinha uma ideia de você, era da 9. Isso mesmo. Inclusive, a Fátima e o Salé e o Savério, eles foram padrinhos de casamento meu e da Solange. Ah, que legal! Isso, nossa, nós casamos lá no prédio da 9 de Julho. E aí, em 1990, né, eles foram. Estiveram lá então, sendo pai, testemunha. Né? Que legal, muito bom. Você conheceu bem o meu pai, então? Conheci, claro. Senhor Wilson. Conheci, conversei, apertei a mão já e conversei bastante já com ele também sobre vários assuntos. Então, muito bom ouvir isso, muito bom. Eu sou cristão agora há 40 anos, então a turma da velha guarda eu conheci. Eu não sou tão antigo na igreja, mas conheci aquela turma toda mais antiga. Verdade. Né? Convivi muito com eles. É uma bênção estar aqui. Muito feliz, viu? Muito obrigada. Muito feliz também. Então, só deixe-me então falar um pouco sobre as diretrizes, né? O nosso grupo de bate-papo bíblico, ele tem como propósito bater um papo a respeito de alguns assuntos que são interessantes e que às vezes geram um pouco de conflito, de entendimento, de interpretação, né? E nós estamos falando aqui nas segundas-feiras sobre vida após a morte, para onde vai o espírito após a morte. Nós já fizemos aqui, esse é o 7º, né, bate-papo sobre esse assunto, porque é um assunto muito extenso, e a gente tem procurado fazer com que cada um dos nossos bate-papos ele comece e se encerre ali em si. Não é só esses 2 últimos agora que não deu para fazer assim. Mas antes da gente explicar um pouquinho, para colocar todo mundo lá, esquentar, relembrar, né, algumas questões aqui, então eu peço que você deixe o seu microfone fechado. Sim. Né? E a gente vai fazer da seguinte forma. Primeiro a gente tem um direcionamento, a gente vai postar aqui, compartilhar uma tela com algumas passagens, eu vou dar uma direção e depois a gente abre para poder termos algumas perguntas e ao mesmo tempo termos uma participação. Tem coisas que alguém observa, tem uma informação que alguém tem sobre o texto, enfim. Então nós vamos aí trocar, né, essa informação com base nos princípios ali de entendimento do texto, né? Isso tem sido muito produtivo e muito interessante para nós. Então, como eu estava dizendo, nós estamos fazendo nas segundas sobre vida após a morte, onde vai o espírito após a morte. E aí nós fizemos primeiro uma leitura sobre a doutrina das principais religiões aqui do país. Falamos sobre a visão católica, sobre a vida após a morte, né, o mundo dos mortos, as doutrinas principais do catolicismo. Depois falamos sobre o espiritismo
Então, essas doutrinas elas podem ser encontradas pela internet, livros, enciclopédias, então não há segredo algum, qualquer um pode pesquisar e expor, porque é o que ensinam doutrinariamente. E aí nós também falamos sobre o aniquilamento, que é ou o cientificismo, ou o humanismo, como alguns queiram colocar. Quando se trata de vida após a morte, existe o aniquilamento, que é a questão de que a vida é apenas orgânica e morrendo acabou, né? O homem, então, ele só é um ser orgânico e não tem nada do outro lado lá, ok? Aí falamos sobre essas três principais e depois, por último, que é o que nós estamos tratando agora, a gente está falando sobre a perspectiva bíblica, mas seguindo o seguinte ponto de vista, que eu, particularmente, todos os estudos bíblicos que eu faço, eu sempre parto deste princípio. Primeiro eu vejo o que Jesus disse sobre o assunto. Me interessa saber o que Jesus falou, né? Me interessa ver qual era a posição de Jesus sobre aquele tema. Depois eu vou para o Novo Testamento, o restante, eu vejo que os autores inspirados do Novo Testamento falaram também sobre aquele tema. E depois eu estendo um pouco mais e vou ao Antigo Testamento para ver aquele assunto. Evidentemente, são temas variados, né? Existem vários temas que a gente observa assim. Contudo, tem alguns que você tem o fundamento dele no Velho Testamento apenas, quando diz respeito, por exemplo, à lei. Mas ainda assim, você vai perceber nos evangelhos, sobretudo, que uma parte do ensino de Jesus foi também para corrigir o entendimento errado que as pessoas tinham da própria lei. Lembra que quando Jesus chegou, lá em Mateus 15 diz isso, né? Ele encontrou um povo que Jesus disse: esse povo honra-me com os lábios, mas a sua adoração é vã, não é? Porque ele chegou a essa conclusão, falando a respeito do ponto de vista religioso da maioria dos judeus da época dele. Porque assim como hoje acontece, quando Jesus chegou, os judeus, os hebreus, eles já estavam tão contaminados com doutrinas humanas acrescentadas ali pelo Talmud, pelo Mishnah, que eles já não estavam nem mais praticando em vários aspectos a própria lei. E é isso que Jesus, por exemplo, lá naquele texto de Mateus, ele vai dizer, olha, vocês invalidam a lei de Deus com as vossas tradições humanas. E aí Jesus dá um exemplo, né? Jesus diz, por exemplo, vocês dizem que não, se seus pais vierem pedir uma ajuda financeira, por exemplo, a vocês dizem que não podem ajudá-los, porque o que vocês têm é corbã, é uma oferta já dada ao Senhor. Contudo, né, vocês ferem o mandamento, e aí Jesus cita, né, o mandamento mais antigo: honra teu pai e tua mãe, que esse é o primeiro mandamento com promessa, e terás longos dias sobre a terra. Então, a gente vê que Jesus ele dá um ensinamento ou um entendimento correto sobre muitos temas. Você vai ver isso no Sermão do Monte inteiro. Mateus capítulo 5 a capítulo 7, Jesus vai dizendo, olha, ouviste o que foi dito, né? E aí ele faz uma correção e ensina também o que seria na nova aliança, né? É o caso, por exemplo, de um dos mandamentos, que é não matarás. Jesus disse, ouviste o que foi dito, não matarás, eu porém vos digo. Jesus está ali estabelecendo o conceito correto sobre vários entendimentos da lei. Então nós vivemos hoje numa época em que as pessoas, as igrejas, no sentido geral, as doutrinas humanas, têm acrescentado muito material em cima dos textos bíblicos, ao ponto de se perderem, de já estarem longe da origem. Então a minha orientação é sempre, quando você vai estudar algum assunto na Bíblia, veja primeiro o que Jesus fala sobre aquilo, né? Então o que nós estamos fazendo agora? Nós estamos exatamente sobre vida após a morte, vendo o que Jesus falou sobre esse tema, não é? E já passamos várias passagens bíblicas sobre isso. Eu só queria lembrar um pouco aí de uma ou duas delas, porque já passamos por várias. Hoje nós vamos bater um papo sobre a percepção do Antigo Testamento nos textos, principalmente de Eclesiastes, né? Ali dos Salmos, que vão falar sobre a morte. E vamos entender isso à luz do que Jesus colocou, para não perder ali o foco, né? Se não tiver em harmonia, quem está entendendo errado somos nós. A Bíblia ela nunca entra em contradição, ok? Somos nós que entendemos errado. Então, para entender bem, vai em Jesus, que é certo, né?
Então, nós falamos, por exemplo, sobre, lá no Evangelho de João, no capítulo 5, né? Nós vimos Jesus falando a respeito da morte. Eu vou aqui postar novamente, porque essa passagem ela é emblemática, ela é uma passagem muito básica e forte para entender sobre vida após a morte. Então eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, tá ok? Vamos lá. Bom, eu só vou usar esta passagem para a gente não só relembrar, mas partir daqui para entender estas do Antigo Testamento. Tá ok? Tá todo mundo dando para enxergar aí, né? Dá para ver. Eu sei que quem tem celular fica um pouco menor, mas eu pus o máximo que eu pude aqui. Então, quais são os fundamentos aí sobre o destino dos espíritos e a vida após a morte? Essa passagem aqui em João capítulo 5, ela vai concentrar basicamente tudo isso. Olá, Rodrigo, tudo bem, meu querido? Beleza, eu vou te colocar aqui, Rodrigo, também como co-anfitrião, tá bom? Para garantir aqui, já tem o Giovanni, tem você, que nós estamos aqui com ventos muito fortes. Se acontecer alguma coisa, você segura a onda um pouco aí. Até voltar. Desculpa atraso, Alex, tá uma correria aqui. Fique tranquilo, a gente sabe disso. Deixe-me então aproveitar, fazer um parênteses aqui. Vocês sabem que o Rodrigo, ele e mais alguns irmãos têm conduzido ali às terças e sextas o Bíblia e Pipoca, né? Que são casais que trazem mensagens sobre casamento de uma forma muito legal, tem uma entrevista e tal. Mas eu vi uma publicação agora, Rodrigo, só para você me confirmar, o Bíblia e Pipoca agora vai ficar às sextas-feiras, é isso? É isso mesmo, Alex, somente às sextas. Tá. Muito bem. Com a volta de tudo aí ao novo normal, né? Evidentemente as igrejas voltando a se reunir, algumas dessas reuniões elas vão naturalmente desaparecer. Eu pretendo continuar com este bate-papo pelo menos de segunda-feira às segundas-feiras. O de quarta, a gente tem segunda e quarta, como é um dia que muitas congregações se reúnem, nós aqui também, quando voltarmos, não vamos ter mais esse de quarta, só o de segunda, tá? Mas vamos lá. Então, fecha parênteses. Em João capítulo 5, versículo 22, o texto diz que é uma fala de Jesus, então João registra o que Jesus disse, né? E Jesus disse que o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Então veja, esse texto que está em vermelho aí, já significa, já aponta para nós que na teologia, ou na maneira como Deus pode ser entendido à luz de Jesus, é que Deus deu a Jesus, confiou a Jesus julgamento. Então, a ideia de que haverá um julgamento está aqui posta, claramente. Não é? Esse julgamento é divino, mas foi dado a Jesus. E faz sentido, porque lá em Mateus 28, versículo 18, né, vai dizer que toda autoridade foi dada a Jesus no céu e na terra, inclusive a autoridade de julgar. Agora, esse julgamento aqui, já vimos, mas vamos ver novamente que são dois tipos de julgamentos, não é? Condenatório e absolvitório, ou seja, de absolver a pessoa, né? Então, o julgamento condenatório, ele é chamado de dia do juízo. É o julgamento em que, naquele dia da volta de Cristo, todos que estiverem diante dele serão julgados conforme a cena em Apocalipse, que nós já vimos também. Agora, e os servos, e os da casa, e os filhos de Deus, eles são julgados? Também são julgados. Nós vamos ver hoje o apóstolo Paulo falando que o julgamento do Senhor começa pela própria casa, não é? E se ele começa julgando os da própria casa, o que dirá então dos de fora, não é? E o julgamento dos da própria casa está acontecendo nesse sentido de absolvição agora. Eu e você somos julgados durante a nossa vida e temos os recursos dados por Deus para lidar com os efeitos desse julgamento. Porque o julgamento ele toma como fundamento o pecado na parte acusatória. Mas nós temos a condição de nos arrepender a todo momento.
Então nós temos acesso a Deus, acesso a Cristo, nós temos acesso ao perdão, ao arrependimento, à oração, à confissão. A Bíblia nos dá várias maneiras de lidar na nossa vida com aquilo que poderia nos afetar, mas não nos afeta. Então, julgamento, 2 tipos. Um está acontecendo diariamente nas nossas vidas, mediante o nosso proceder em relação à palavra, como filhos de Deus. E absolvidos somos porque Deus nos vê por meio de Jesus Cristo, e o sangue dele nos purifica de todo o pecado e assim por diante, que é o que Jesus vai colocar daqui a pouco. E o segundo julgamento, nós também vamos ver nessa passagem, é o julgamento condenatório, é quando será dada a sentença, é o do último dia lá. Okay? Então, 23. A fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Aqui é uma questão de identidade, né? Jesus está estabelecendo o fato de que a maneira que alguém pode honrar a Deus hoje é só por meio do Filho. Então, se alguém valoriza, quer obedecer aquilo que o Pai diz, hoje só se pode fazer por meio da obediência ao Filho, a Jesus. Não há como ser mais na lei, agora é por meio de Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus, né? Ele é o único caminho, verdade e vida. Então no versículo 24, olha só, está em vermelho aí porque é importante. Ó. Em verdade vos digo. E quando Jesus repete a palavra verdade 2 vezes, né, quando ele faz esse pleonasmo, fique esperto, hein? Quando ele fala em verdade, já é para ficar. Agora, quando ele fala em verdade vos digo, aí já é para chamar bem a atenção mesmo, né? E aí ele vai dizer algo profundamente espiritual. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ele já disse no versículo anterior que é o Pai. Então, só para relembrar, quem ouve e crê aqui, do ponto de vista espiritual, significa obedece, tá? Ouvir e crer significa obedecer junto. Porque os demônios também ouvem a palavra de Deus, mas não obedecem. Tá certo? Então, há uma diferença aí entre ouvir ficar estático e ouvir ser praticante. Então, o verbo crer, quando ele aparece aplicado à palavra do Senhor, a Jesus, ele está implícito nele a nossa conduta de obediência. Tá bom? Então, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, e aí que está a maravilha. O verbo aqui ter, né, está no presente. Tem a vida eterna. Tem, não é terá. Então, se eu e você somos cristãos, cremos em Jesus e a nossa vida está baseada na luta em obedecê-lo, então Jesus assegura que nós já temos a vida eterna, já é nossa, garantida, né? Não entra em juízo, segunda questão aqui, então haverá um juízo. Então veja bem, Jesus primeiro está dizendo que haverá vida após a morte, porque ele está falando de vida eterna. Jesus também está dizendo que quem crê nele não entra em juízo, então haverá um juízo, haverá um julgamento. E passou da morte para a vida, há uma ressurreição. Então, os 3 conceitos aqui ficam bem claros, não é? Conceito de julgamento, conceito de vida após a morte e o conceito aí de garantia de ter a vida eterna. Haverá algo além desta vida física. E aí Jesus então caminha um pouco mais, no versículo 25, ele vai dizer, em verdade vos digo, de novo, né? Outra chamada aqui para prestar atenção. Vem a hora e já chegou. Uma maneira poética, vamos dizer assim, de dizer é agora, já está, né? Então, em verdade vos digo que já é o momento, já chegou, já está acontecendo, em que momento? Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Ouvirão aqui está no futuro, porque o Novo Testamento, ou melhor, o Evangelho de Cristo ainda não estava vigorando como lei. Lembra bem, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João tratam, na maioria de todo o texto, de todo o compêndio, de Jesus vivo. E Jesus viveu sob a lei. Sob a lei. Então, durante a vida dele, ele corrigiu as mazelas de interpretação da lei, e ele também pregou sobre a graça, o que viria depois. Só que o que ele pregou sobre o que viria depois só iria valer como lei
como testamento, né, que foi tomado lá de Hebreus, depois que ele morresse. Ok? Por isso que aqui está, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Claro, Jesus está falando para essas pessoas o que ele está dizendo agora, vivas. E estas pessoas aqui iriam estar, na maioria delas, vivas quando ele morresse e ressuscitasse. Então isso já estava prenunciando o poder da palavra dele, né? como o evangelho, mas vigoraria como lei depois dele morrer. Então por isso que ele diz aqui, em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Claro, é ele que está falando, né? Aqui, mas ouvirão. Tá no futuro, como eu já disse, tem que contextualizar. As pessoas estão ouvindo a pregação, mas a pregação do Evangelho ainda não está na sua totalidade. Era preciso Jesus morrer e ressuscitar para que tudo fosse cumprido a respeito dele. Ok? E aí sim viria a igreja e tudo mais. E ele diz então, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão. Então ele está falando aqui de um tipo de morto que tem a capacidade de ouvir a pregação e ele vive. Ou seja, ele passou da morte para a vida. Que morto é esse? São as pessoas que existem fisicamente, estão vivas fisicamente, mas mortas espiritualmente. Ok? Todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, nós passamos por esse processo. Nós éramos mortos espiritualmente, como o apóstolo Paulo vai tratar em vários textos, como por exemplo lá em Efésios, né, nos primeiros capítulos, vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos e ele nos deu vida. Então, Romanos capítulo 6, versículo 1 em diante, quando Paulo, tratando lá com a igreja de Roma, diz que nós morremos, né, para o pecado e nascemos de novo através do batismo e do sepultamento, quando nos unimos com ele, com Jesus. Então, aqui, Jesus está se referindo a pessoas vivas fisicamente, que ouviram o Evangelho, portanto, creram em Deus e creram em Cristo, consequentemente obedeceram, e essas pessoas então passaram da morte para a vida. Então é esse tipo de morto aqui. Ok? Versículo 26, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então Jesus passa também, ele é também a fonte geradora da vida. Ele tem essa característica que Deus tem. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Então, de novo, ele repete o conceito de que a autoridade foi dada por Deus a ele para julgar. Há um julgamento acontecendo, não é? Ok. Deixa eu voltar aqui um pouco. Deixa eu ver, eu acho que está na outra aqui. Opa. Eu acho que eu perdi o outro. Eu dei uma mexida nesses slides. Eu acho que eu perdi o outro, que é a continuação aqui. Alguém tem a Bíblia aí que poderia ler para a gente o versículo 28 e 29? Rodrigo, você poderia ler para a gente? Para, Alex. Por favor. Versículo 28 e 29. João 5, 28 e 29. Uhum. Deixa eu só confirmar aqui. Poxa, eu vou precisar do óculos, viu, Alex? Se alguém achou antes de mim, eu vou precisar pegar meu óculos, Alex. Tá que nem que eu. Tá na mão aqui. Opa, então pode ler. Posso ler. A Márcia obrigado. Aqui. Deixa a Márcia ler uma voz feminina. Tá bom. Desculpa a vergonha que eu passei, Alex. Tranquilo. Vou pegar o óculos. Não fiquem admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão das suas sepulturas. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar e viver, e aqueles que fizeram o mal vão ressuscitar e ser condenados.
Perfeito. Em alguma tradução vai estar escrito para a condenação do juízo, ou para o juízo, né? Então veja, no versículo 28 e 29, o que Jesus vai dizer? Ele vai dizer, vocês estão maravilhados porque um morto pode ouvir e viver? Um morto que existe? Não fiquem maravilhados por isso não, porque virá a hora, e aí ele não usa o presente, ele só usa o futuro, em que até os que se acham nos túmulos, agora que tipo de morto ele está falando? Morto físico, quem já morreu mesmo, literalmente, fisicamente. Então, estes que já estão nos túmulos, os mortos, eles também ouvirão a voz naquele dia e ressuscitarão. Só que aí Jesus apresenta dois conceitos. Ele diz então, os que tiverem praticado o bem para a ressurreição da vida eterna. E dentro do contexto aqui, sempre aplique o texto dentro do seu contexto, né? O que é praticar o bem aqui? É aquela pessoa que ouve a palavra, que crê naquele que enviou. É aquela pessoa que passou da morte para a vida. É aquela pessoa que não tem que não entra em juízo, não é? E tem a vida eterna. Então, aqui o contexto de que quem pratica o bem é o bem segundo Deus, não o bem segundo o homem. Porque se fosse o bem segundo o homem, então era só não matar, não roubar, ser bonzinho que a gente ia para o céu direto, né? E para que Jesus veio então? Se a gente pode se salvar, para que Jesus ser o nosso salvador, né? Não faz sentido. Então, na doutrina espírita, Jesus não é o salvador. Jesus é um iluminado, é um espírito de luz e tal, mas ele não é um salvador, ou seja, ele não morreu para nos salvar, porque na doutrina espírita os espíritos eles vão reencarnando, né? E aí acho que tem alguém com o microfone aberto aí. Dá uma olhada para mim, Rodrigo, daí? Tá, muito bem. Então, na doutrina espírita, Jesus não pode ser o salvador, né? Por quê? Porque a própria pessoa ela se salva através de várias vidas, eliminando o mal na vida dela consecutivamente até se tornar um espírito de luz, ok? Então, só que Jesus está dizendo não, ele está dizendo, olha, os mortos vão ouvir a voz e ressuscitar. E aí, os que tiverem praticado bem, não vai ter julgamento para eles, porque já aconteceu em vida. Ele já está absolvido, ele vai ressuscitar e vai para a vida eterna. E aí Jesus está dizendo então que os outros que vão ressuscitar, que praticaram o mal, o que é praticar o mal aqui? Não viver segundo Deus, não obedecer, não ouvir, né? Então, estes vão para a ressurreição da condenação, do juízo. Aí eles vão sofrer esse julgamento. Essa é a base, tá certo? Tudo que você e eu lermos no Velho ou no Novo Testamento sobre vida após a morte, morte e espírito, nós temos que harmonizar com o que Jesus disse. Agora, Jesus disse outras coisas relacionadas a certos pontos aqui. Por exemplo, ele disse que virá o dia em que os mortos que estão nos túmulos ouvirão a voz. Bem, como assim? Então quer dizer que todas as pessoas que morreram, elas estão onde? Né? E aí Jesus vai falar sobre o Hades, não é? O mundo dos mortos. Então você tem que estender para outras passagens bíblicas que Jesus falou sobre o Hades, o mundo dos mortos. E nós já vimos essas passagens, eu só vou tocar aqui. Então o mundo dos mortos, ou Hades, Jesus tomou esse nome da mitologia e do mundo grego. O mundo grego influenciou muitas culturas. E havia o conceito de que o mundo dos mortos, a região onde estão os espíritos, Jesus falou, olha, o Hades aí, que vocês conhecem, o Hades, o mundo dos mortos, né? Então ele é dividido em duas áreas. Uma área, Jesus falou, por exemplo, até com o ladrão na cruz, na parábola do rico Lázaro, né, que é chamado de paraíso ou seio de Abraão, que é onde os mortos que obedecem a Deus, que estão dentro desse conceito, quer na antiga aliança, quer na nova aliança, estão descansando ou estão lá sendo consolados, aguardando a volta de Cristo. E a outra região do mundo do Hades é o chamado de Tártaro ou Inferno, que é uma região em que os espíritos que durante sua vida não obedeceram, não tiveram a condição de ouvir, crer e obedecer ao Pai, estão aguardando também a volta de Cristo, esse evento. Quando Cristo voltar,
que é essa referência que ele mesmo diz aqui, quando a voz, né, ouvirão a voz, ressoada a trombeta, tem vários termos que a Bíblia usa. Quando Deus mandar Jesus voltar, e aquele dia, como diz lá em Mateus, né, nem ele e nem os anjos do céu sabem, somente o Pai. Então, quando chegar aquele dia, a voz será ressoada, a trombeta também. Então, os que dormem ressuscitarão primeiro, como o apóstolo Paulo diz. Nós, os vivos, seremos transformados, encontraremos com ele nos ares, não temos julgamento. No entanto, os demais serão julgados, como a cena de Apocalipse capítulo 20, e também outros textos que nós falamos, né? Lembra? Nós falamos, por exemplo, sobre a ressurreição existe, aí vimos Jesus falando sobre a ressurreição, no texto referente aos saduceus, quando eles falaram para Jesus que uma mulher casou com 7 irmãos, de quem seria ela esposa no dia da ressurreição. E aí Jesus fala que haverá uma ressurreição, Jesus fala que o espírito não será como é o ser humano, pois não se casam nem se dão em casamento, serão como os anjos e assim por diante. E ele também fala no 32 que Deus, respondendo aquela pergunta, ele fala: vocês erram por não conhecer as Escrituras. Deus, ele é Deus, ele se apresentou para Moisés no texto da sarça ardente como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ora, Abraão, Isaac e Jacó já tinham morrido, e Deus usou o verbo no presente, eu sou, ele não disse eu fui. Portanto, Jesus disse, Deus é Deus de vivos, provando que há sim vida, há sim uma existência eterna. A existência com Deus é chamada de vida eterna, e a existência sem Deus é chamada de morte eterna. Ok? Morte eterna é o conceito de que Deus não está presente, ele se retira. Ok? Então esses conceitos estão todos presentes nos ensinos de Jesus, né? E aí nós vimos várias passagens, eu vou passar um pouco aqui, e todo esse compêndio de slides eu vou disponibilizar lá no grupo de bate-papo hoje, tá? Eu falei que ia pôr na semana passada, eu não pus, mas aí eu ponho. Então tem essas passagens bíblicas em que Jesus vai falar com religiosos, vai falar com o público de algumas cidades, e ele vai se referir, por exemplo, aqui, ó, só para a gente passar, né? Mateus 11, 23, ele está falando sobre as cidades, aqui é Cafarnaum. Jesus morou uma época em Cafarnaum. Pedro, André, Tiago e João eram de Cafarnaum. E aí, Cafarnaum não aceitou a palavra de Jesus, só algumas pessoas. E ele fala: digo-vos, porém, para vocês aí de Cafarnaum, que menos rigor haverá no dia do juízo, então haverá um dia do juízo, para com a terra de Sodoma do que para contigo. E aqui a ideia é que Sodoma e Gomorra, que foram cidades destruídas por causa do pecado, serão julgadas no dia do juízo com menor rigor do que Cafarnaum. E por quê? Não é? Aí a gente entende isso quando ele vai falar a respeito no Mateus 12, 33. Porque quem pregou a palavra do Senhor em Cafarnaum foi o próprio Jesus em pessoa, com os seus discípulos. Mais claro que isso, melhor que isso, não poderia ter. Não é? Sodoma e Gomorra não tiveram essa oportunidade de ter essa pregação. Então, aqui está o conceito de rigor, maior ou menor. E nós falamos sobre isso, né? Nós falamos que a Bíblia indica que haverá maior sofrimento e menor sofrimento, maior alegria ou menor alegria. Mas nunca entenda menor alegria como uma alegria sem valor, não é esse o ponto. O ponto aqui é que o rigor é maior porque se espera que uma pessoa que ouviu a palavra do Evangelho e não creu tenha muito mais responsabilidade na sua decisão de não seguir do que aquela que nunca ouviu, ou seja como for. É o que Jesus está querendo dizer aqui, tá certo? E maior rigor, então, representa aí uma condição espiritual pior, não é? E nós já tratamos sobre isso também, mas podemos falar depois, tá ok? São várias passagens que o próprio Jesus falou, nós já passamos por essas passagens. Depois nós vimos sobre o rico e Lázaro, vendo que Jesus não ia contar uma mentira, embora fosse uma parábola, mas essa parábola ela tem conceitos de verdade naquilo que Jesus está colocando, né? Esses conceitos, então, são de que há um mundo dos mortos, há mesmo um local de espera, quer para sofrimento, quer para descanso, né? E haverá sim um dia de juízo, e
também a palavra de Deus é o determinante, a obediência. Né? Quando o rico fala para Abraão mandar Lázaro ir lá, né? Falar com os 5 irmãos dele, da casa paterna, e aí Abraão por 2 vezes repete, né? Eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm a Bíblia, ouçam a Bíblia. A palavra de Deus é o conceito para o destino, né? A obediência. A palavra de Deus dá a diretriz para onde um espírito vai. Nós vimos isso. Depois nós falamos sobre o estado dos mortos, né? A questão de consciência ou inconsciência. E aí nós vimos algumas passagens que vão dar a entender, sim, que os mortos têm consciência. Pelo menos onde? Pelo menos no Hades. Enquanto estão esperando a volta de Cristo. E lá no céu? Bom, lá no céu nós não temos passagens claras que vão falar a respeito de lá no céu. Isso não quer dizer que não pode ter. Pode, mas aí é com Deus. Agora, nós podemos afirmar com certeza que, pelo menos no mundo dos mortos, há uma certa consciência, sim. Nós vimos várias passagens a respeito disso. Né? Já. Ok? E aqui tem umas outras passagens que vão indicar também essa questão de consciência. Né? Além das que nós vimos, tem mais umas aqui. E essas podem ler em casa porque nós já falamos sobre esse tema. Não é? Agora, nós vamos ver algumas passagens que sugerem que há inconsciência. Ou seja, quando é falado de pessoas, quando elas morrem, elas vão dormir. Então, tem algumas passagens que podem sugerir um estado de inconsciência ao morrer. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 4, 3, 14 e 15, né? Que vai dizer o seguinte: com respeito aos que dormem, aos que já morreram, para não entristecerdes como os demais que não têm esperança, Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, algumas pessoas vão dizer que este verbo dormir seria aplicado literalmente representando o estado de sono de uma pessoa. Ou seja, quando você dorme, você fica consciente? Não, você no máximo é sonhar ou ter um pesadelo, né? Mas você dorme e no outro dia, quando você acorda, o tempo passou e você não percebeu. Algumas pessoas, por exemplo, que entram em coma ou ficam em coma induzido por dias, meses, semanas, anos, quando elas acordam, a mente dela parou aonde? Parou quando ela dormiu. Né? E aí, passa-se anos, ela ainda é jovem na sua mente e tal, perdeu todos os... Então, ficou inconsciente. Então, algumas pessoas vão dizer que dormir aqui significaria inconsciência, como acontece quando a gente dorme. Ok? Mas essa passagem também revela para a gente que, quando Jesus voltar, primeiro ele trará antes de nós os vivos. Se Jesus voltar hoje, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e Jesus já trará eles consigo. E nós é que seremos transformados depois, entendeu? Eles precedem a gente. Mateus 9:24, né? Retirai-vos porque não está morta a menina, mas dorme. Né? Aqui é quando Jesus ressuscita aquela menina dizendo Talita cumi, né? A filha de Jairo. Então Jesus fala que ela só dormia, estava dormindo. Ok? 1 Coríntios 15:51, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Bom, como Paulo não sabia quando Jesus ia voltar, e assim é cada geração de cristãos entende que Jesus pode voltar a qualquer momento, né? Nós achamos que Jesus pode voltar agora, por exemplo. Então, Paulo está dizendo isso pela fé, né? Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, né? No intuito de que, se Jesus voltasse ainda na época dele vivo, né? Os vivos seriam então transformados. Mas ele fala também dormir, né? Usa o verbo aqui. 1 Coríntios 15, 6, 18 e 20. Diz lá, ó, depois foi visto por mais de... Jesus, quando ressuscitou, ele foi visto por mais de 500 irmãos, de uma vez só. Dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Se Cristo não ressuscitou, os que dormiram em Cristo pereceram. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, o que Paulo está dizendo para a gente, que é muito interessante aqui, embora ele use também o verbo dormir aqui.
que nós vamos interpretar melhor depois. Tá? Ele está dizendo que se não há vida após a morte, se não há essa condição, então nós somos bem infelizes, né? Então por que Cristo ressuscitou? Né? Não faria sentido. Agora, há um texto bem interessante lá em acho que é 1 João, eu vou ver depois, mas eu vou citar ele agora só meio que de cabeça aqui. Acho que é 1 João, que vai dizer o seguinte: porque Deus, na época de Noé, ele retirou o pecado do mundo, retirando também o corpo do pecado através do dilúvio. Ele purificou o mundo por meio da água. E aí João vai dizer também lá que esta água representava o batismo, que hoje também vos salva. Não removendo a imundícia do corpo, do pecado, mas dando uma disposição de vida nova. Uma nova disposição de vida. Agora, antes dele falar isto que eu acabei de falar para vocês, ele disse que quando Jesus morreu, Jesus desceu às regiões inferiores, ou seja, ao mundo dos mortos. E ele pregou aos espíritos em prisão que eram desobedientes na época que Noé preparava a arca. Veja bem, o próprio Jesus, quando morreu, ele morreu cheio de pecado, concorda? Jesus, ele experimentou a morte espiritual. Por quê? Porque quando ele estava no madeiro, ele se tornou maldito por nossa causa. Todos os pecados de todas as épocas convergiram para ele. E Deus se afastou. E isso, Deus se afastou dele ainda em vida, porque ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Deus se retira de Jesus. Bom, naquele momento, Jesus está experimentando o que é a morte eterna, é o afastamento de Deus. E todos os pecados e seus efeitos, angústia, dor, depressão, tristeza, amargura, tudo que a gente sente que afeta a nossa alma, multiplicado, é morte eterna. Morte eterna é um estado de espírito, que comparado numa figura humana é queimar num lago de fogo e enxofre. É essa comparação que os autores encontraram para fazer com a questão humana. Então, só que quando Jesus morreu, ele foi ao mundo dos mortos. E ele foi ao Hades, onde estavam os espíritos que desobedeceram a Deus. Ele estava cheio de pecado. E ele foi primeiro nesse Hades aí, no mundo dos mortos, lá, inferno. E lá no inferno teve atividade. Ele pregou. Nós não sabemos o que ele pregou, mas lá o texto está dizendo que ele pregou aos espíritos em prisão. Então os espíritos também tiveram consciência para poder ouvir a pregação. Não faria sentido nenhum Jesus lá pregar para ninguém ouvir, né? Sem entender. Então havia uma consciência ali. E evidentemente Jesus então traz cativo o cativeiro e ele também vai para o paraíso. Porque ele disse para o ladrão, e Jesus não mente: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, naqueles dias em que Jesus ficou no Hades, Hades, inferno e paraíso, ele morreu na sexta-feira à tarde, ficou sábado, no domingo ele ressuscitou. Ele passeou no mundo dos mortos. Ele entrou num e saiu e foi para o outro. E o ladrão estava com ele no paraíso também. Ok? Então, quando Jesus ressuscita, Deus o tira de lá, por meio do seu poder, do Espírito Santo, não é? E Jesus então passa um tempo na terra e depois ele em Betânia, lá em Atos 1, ele ascende, ele sobe aos céus, não é? E assenta à destra de Deus. Tá ok? Então, isso tudo está dentro do que aconteceu com Jesus, relatado no Novo Testamento. Correto? Então, como é que nós entendemos aqui a expressão dormir? Quando Jesus morreu, ele dormiu? O espírito dele dormiu? Ou será que dormir aqui é uma expressão que relata do ponto de vista dos vivos em relação a quem morreu? Porque o que nós estamos vendo é que teve atividade. Teve atividade na parábola do rico e Lázaro, teve atividade com Jesus quando ele morreu, ele foi ao Hades, né, dos dois lados também. Abraão viu o dia, Jesus disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Nós vimos também que Moisés e Elias apareceram para Jesus,
né? E conversaram com Jesus lá no Monte da Transfiguração. Então tem muita atividade no mundo espiritual aí, ok? Tudo bem? Vamos lá. Aqui nosso amigo Lázaro adormeceu. Então, mais uma vez, o verbo adormecer aqui. Mas já estamos vislumbrando que adormecer não significa ficar inconsciente, né? Pelo menos em algumas passagens aí. Agora, tem passagens que vão sugerir inatividade total na morte, mas estas estão no Velho Testamento. E aí a gente tem que entender o Velho Testamento à luz do Novo. Percebe agora? Porque se você não tiver como ponto de partida o que Jesus disse sobre os mortos, o que o nosso Senhor disse, porque ele não só morreu, esteve lá e saiu de lá e ressuscitou, então ele tem toda a condição de falar o que ele, além de ser o Senhor, ele também experimentou tudo isso, né? Aí nós vamos interpretar errado, que é o que muita gente faz, os adventistas, os testemunhos de Jeová, sobretudo, que vão juntos ali com os saduceus, né? Eles dizem que é o aniquilamento, que não existe, morreu, acabou. Só quem é salvo, só quem obedece. E quem não obedece não sofre, não tem inferno. Deus é incapaz de fazer um lugar de sofrimento, né? Na verdade, Deus não fez um lugar de sofrimento nesse conceito humano. É que nós, humanos, é que assumimos as consequências das nossas próprias escolhas e decisões. E quando negligenciamos a Deus, ele se retira. É simplesmente a ausência de Deus. Se Deus é a presença do bem e de tudo que é bom, a ausência de Deus é a presença de tudo que é mal. Angustiante. Esse é o conceito, né? Mas olha só, então Isaías 38, 18 e 19. Já eu paro com esse slide para a gente conversar um pouco. Então, em Isaías 38, 18 e 19, diz lá, a sepultura, então está falando do túmulo, o túmulo, a sepultura, né? Não pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam a tua fidelidade os que descem à cova. Os vivos, somente os vivos, estes te louvam. Mas você está percebendo que esse texto, ele não está falando da pessoa em si, do espírito, a sepultura, ou seja, quando alguém desce à sepultura, eu já te dou a palavra, Luísa, quando alguém desce à sepultura, da perspectiva dos vivos, acabou. Não tem mais o que essa pessoa pode fazer. Ela não pode louvar, ela não pode... Nada. Não tem mais. Na relação do morto como pessoa com os vivos que estão aqui, acabou. A relação sumiu, né? Então, esse texto não pode ser interpretado com o fato de que uma pessoa, porque ela morreu, ela deixa de existir, acabou. Ela acabou para o mundo dos vivos, em relação ao mundo dos vivos. Porque senão, tudo que Jesus falou aqui já era, né? Então, antes de continuar, vou deixar a Luísa falar. Pode falar, Luísa. O Alex, é o seguinte, essa passagem que você falou de 1 Pedro, que Jesus, depois que ele morreu, ele foi pregar no inferno. Isso. Essa passagem sempre mastigou minha cabeça, porque eu imaginava assim, Jesus vai lá no inferno, prega a salvação, os caras saem do inferno e vão para o céu, né? E não é isso, né? Na verdade, não existe isso. Não. O que eu entendi depois de muito tempo, que ele foi pregar a vitória dele. Ele foi falar para os caras que estão mortos lá, olha, eu venci, eu falei para vocês, né? Então, ele foi pregar a vitória dele, não a salvação. Então, Luiz, deixa eu te dar um enriquecimento aí, então, com relação a essa passagem aí. Eu não sei se o Rodrigo consegue abrir aquela Bíblia que ele tem aí virtual e colocar essa passagem aí de 1 Pedro lá. Acho que é 2 ou 3 ali. Mas o fato é o seguinte, essa é uma passagem às vezes difícil de se entender, porque ela leva a gente para umas outras áreas polêmicas, né? Que nem todo mundo concorda com relação aos espíritos. Mas o que ela fala em si, a gente já pode aprender muito. Mas toma cuidado quando a gente... Porque assim, olha, lá não está dizendo o que Jesus pregou. Só está dizendo o que ele pregou. Mas eu acho que não foi salvação, né? Então,
com o que nós temos, que já foi colocado, nós podemos pensar, não foi, né? Podemos. Mas o ponto é que lá só diz que ele pregou. A gente está aí no campo da dedução. Não estou dizendo que tem, mas eu prefiro ficar sempre com o texto. Agora, olha só que interessante. O texto diz lá o seguinte, diz que quando Jesus morreu, desceu então a região inferiores e ele foi e pregou aos espíritos dos vários espíritos que estavam lá. Ele pregou apenas a um grupo específico. Isso é interessante. Somente aos que foram desobedientes na época que Noé fazia a arca. Então ele não pregou para outros espíritos. Eu não sei se isso significa que lá no inferno tem regiões onde espíritos de certas épocas são separados por idade, né? Ou por quantidade de pecados? Não sei, mas eu sei que o texto diz que Jesus pregou especificamente para estes espíritos da época de Noé. Então, para a gente entender. Está aparecendo para você o texto? Não está. Não? É porque estamos eu e você compartilhando a tela. Tá bom. Então, deixa eu pôr você aqui. Eu vou interromper e depois eu volto, a minha. Isso. Pronto. Eu acho que vai aparecer para você. Já apareceu agora, acho que para todo mundo. Aqui, já estava aparecendo. Tá. Então, para mim... Então, no qual também foi Jesus, né? E pregou os espíritos em prisão. Então, veja bem, os espíritos estavam presos em prisão, não é? E que há muito tempo desobedeceram quando Deus... foi passado nos dias de Noé, né? Enquanto a arca era construída. Então veja bem, ele pregou a espíritos que estavam presos e da época de Noé. Não diz o que ele pregou. Infelizmente não temos essa revelação aqui. Pode ser que não houve nada de salvação? Claro, pode ser que foi aquilo que você disse, né? Mas isso não importa aqui. O que importa é o que está revelado aqui. O que está revelado? Que há sim mundo dos mortos. Jesus foi até ele e ele foi lá onde estavam os mortos com pecado, porque Jesus morreu cheio de pecado. Ok? E Jesus chegando lá, ele então se dirigiu a um grupo específico, não foi a todos os espíritos. E para entender quem são esses espíritos, aí você tem que fazer um estudo lá de Noé, da época dele. Existe uma possibilidade de serem anjos caídos, né? Anjos que não participaram da rebelião de Satanás, mas vieram a se rebelar depois, né? Anjos que podem ser colocados no texto com a expressão lá que em Gênesis tem: quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram mais formosas, tomaram para si esposas e com isso nasceram valentes, homens de grande pecado. Eles eram homens de renome numa sociedade extremamente pecaminosa. Então eles eram mais pecadores do que aqueles que eram pecadores na época deles, né? Homens que tinham essa reputação má. E o texto chama eles de nefilins, que em hebraico, traduzido para o português, significa os caídos, né? Então tem algumas conotações aí. Mas eu não quero entrar muito nisso, é só para não perder a oportunidade de falar nessa passagem, que é uma passagem importante para o mundo dos mortos e que tem algumas coisas bem interessantes aí para ser estudadas. Ok? Tudo bem? Vamos voltar lá então? Espero ter ajudado a entender um pouquinho, né? Um pouco mais ali. A próxima passagem aqui veja, aí as outras vão ser sempre em Salmo e Eclesiastes, né? Pois na morte, veja bem, na morte, da perspectiva de um vivo, na morte, não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Então, alguns vão entender que, tá vendo? Tá falando que não tem atividade nenhuma na morte. Bom, aqui tá falando da perspectiva de um vivo. Salmo 115, 17
acho que é 17, eu não sei qual era o outro número que viria aí depois, mas o 17 está ali, então já ajuda. Os mortos louvam ao Senhor, nem os descendem, nem os que descem, não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Mais uma vez também fica evidente aí, né? Está fazendo a comparação de vivo com morto. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Mas e os vivos, nós que estamos aqui? Sim, louvamos. Então, da perspectiva do vivo, o morto é inativo. Já deu, né? Na nossa dimensão. Salmo 88:12. Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Se referindo aqui ao mundo dos mortos, ou a quem morreu, como a terra do esquecimento, né? Na verdade, o cemitério é isso, né? Cemitério, na verdade, é a terra do esquecimento. Se você prestar bem atenção, depois de alguns séculos, só os mais ilustres que vão ter alguma memória. A gente vai saber lá no túmulo do Ayrton Senna quem foi o Ayrton Senna, né? Agora, se você estiver andando lá no cemitério do Morumbi e você querer saber quem foram aquelas pessoas, né? Todas ali, na sua maioria, vão estar no esquecimento, porque por gerações estão ali mortas e o seu nome cai no esquecimento. Essa é a ideia aqui também, ok? Eclesiastes aí também, escrito por Salomão: tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, aí a coisa pega, né? Porque alguém vai dizer, aqui ficou claro que Salomão está falando do mundo dos mortos, lá no além, né? Para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O que será que ele quis dizer com isso, né? Bom, se você estudar, se você for ler Eclesiastes, sobretudo o capítulo 1 até a metade do capítulo 2, você vai ver por que Salomão escreveu esse livro, o livro do pregador, na sua velhice. Ele vai dizer lá o motivo, ele vai dizer que ele escreveu porque ele quis empreender a sua alma uma busca nesta terra pelo sentido das coisas. E ele, para fazer isso, ele fez tudo que a mente dele pediu, que o coração dele pediu, que os olhos deles viram. E ele dá uma pequena lista. Ele fala: eu tive escravos nascidos em casa, mulher de mulheres, eu tive jardins, açudes, bebida, tudo que eu quis eu fiz para mim, nessa busca de entender o que há debaixo da terra. E qual é a conclusão dele? Que debaixo da terra tudo é vaidade, nada vale a pena, é correr atrás do vento, não é? E ele termina o seu livro, lá no capítulo 12, dizendo: mas de tudo que você tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandados, porque isso é o dever de todo homem, temer a Deus. Bom, ele já sabia, mas ele quis empreender a vida dele inteira nisso e se tornou um rei. Embora seja conhecido como o mais sábio, há controvérsias, né? Ele também foi um rei muito tolo, porque ele usou a sabedoria dele para se desviar de Deus e fazer muitas coisas erradas, né? Ele construiu templos para os deuses das suas esposas e ele empreendeu a vida dele na bebida, no sexo, nos prazeres, para descobrir depois que não valia a pena. Então isso não é sabedoria, né? Então a sabedoria dele está condicionada a certos conceitos, não a toda a vida dele, num certo sentido, tá? Agora, então, desta maneira, o que a gente pode entender? A gente pode entender exatamente isso, que do ponto de vista de quem está vivo, que pode fazer alguma coisa, para onde a pessoa vai, já era também. Lá ela não vai poder fazer mais nada com relação a mudar o seu estado. Quem está lá no mundo dos mortos esperando a ressurreição para a condenação, vai ressuscitar para aquilo. Ele já sabe. Só não aconteceu a sentença, mas ele já sabe para onde ele vai. Assim como quem está no paraíso, no seio de Abraão, também já sabe. Então, nesse sentido, em relação aos vivos, não tem mais o que fazer. É o que Abraão disse para o rico:
Não adianta, não vai voltar. Primeiro, não tem como um daqui passar para lá e nem tem como vocês voltarem para lá. Já deu. O tempo foi. Não tem mais o que fazer. Ok? Então, esse exercício eu já fiz aqui, mas é só para a gente entender. Eu vou resumir tudo isso daqui. Ó. A palavra dormir, então, não necessariamente se refere a esquecimento. E uma conciliação de todas essas passagens que nós lemos tem que ser feita à luz do que Jesus disse sobre o mundo dos mortos e sobre a vida após a morte, o julgamento e o destino dos espíritos. Se não tiver harmonia, então nós precisamos rever o conceito interpretativo, porque Jesus é o fundamento da verdade, né? Sempre. Ok? Então agora vamos abrir um pouco para avançarmos aí no debate, numa conversa. Vou interromper aqui. Beleza. Eu não espero não ter dado um nó na cabeça de ninguém aí, tá? Mas vamos lá. Tem alguma pergunta, comentário, alguma coisa que você notou, observou, quer enriquecer? Sandra? Alex, acho que eu que não me fiz entender. Lá no começo o senhor falou da... Uhum. Nós mesmo, nós íamos ser julgados, né? Uhum. E lá em Mateus, aí o senhor falou que a gente não ia ser julgado porque a gente Não. já Porque, entender. entendi. Nós não vamos ser julgados no dia do juízo. Ah, tá. Ok? Então, quando Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que estas pessoas que creem e ouvem a palavra dele, portanto obedecem a ele, estas não serão julgadas naquele julgamento do dia do juízo. Porque aquele julgamento será só para receber condenação. Não é para absolvição. Se alguém estiver no dia do juízo para ser julgado diante de Cristo, não é porque ele tem a possibilidade de ser absolvido. Não é. É para receber a sentença. E quem são os absolvidos? São aqueles que foram julgados da outra maneira. Como? Pela própria palavra dele no seu dia a dia. No nosso caso, que somos da casa de Deus, nós vimos lá o apóstolo Paulo falando em 1 Coríntios que o juízo de Deus começa pela sua casa, o julgamento. Agora, esses que são julgados, que são da casa, que são filhos, qual é o critério que eles são julgados? Quem defende, quem é o advogado deles? Jesus é o nosso advogado. E Deus está nos julgando porque nós pecamos, certo? Pecamos. Mas em Cristo nós temos as ferramentas espirituais para nos livrar do juízo, o arrependimento, o perdão. Na verdade, ele é o nosso defensor. Pronto, exatamente. A morte dele vai fazer sentido aí. Entendeu? Então nós estamos protegidos do julgamento, do juízo, por causa de Jesus. É esse o ponto. Obrigada, viu? Nada, quem vai julgar, então, no julgamento é quem realmente não aceitou ele, alguma coisa assim. Né? Isso. Aí quem são essas pessoas e tal? Bom, é aquilo, né? O texto diz lá, os mortos grandes e pequenos, e deu o mar os seus mortos, deu o Hades os seus mortos e tal. Quem são essas pessoas? Aí é aquele julgamento que nós não podemos fazer. Eu sei da minha vida, eu sei da minha luta contra o pecado e das coisas que eu faço para permanecer nele, que não é fácil, não é? E os outros? Os outros eu não sei. Esse eu não sei. Quer dizer que a gente está liberado para pecar, para errar? Não, claro que não. Então todo mundo está condenado? Também não. Então, assim, quem julga isso é Deus. Aí já é um campo que não pertence a nós. Tá ok? Então, Márcio. Nós temos que lutar mesmo dia a dia para nos limpar e para Jesus nos ajudar, no nosso defensor. Exatamente. Obrigado, senhor Alex. Nada. Márcio, tinha levantado a mão também? Não? Quem quiser fazer qualquer colocação, enriquecer. Oi, Alex. Oi, Marcos. Boa noite, Alex. Boa noite, Marcos. Tudo bem? Graças a Deus. Boa noite, tudo bem? Muito obrigado Não tão bem quanto você, né? Queria estar aí deitadão também.
Ah. Fala, mano. Fala, ai, ai. Mas fica o convite para você vir para cá numa ocasião oportuna. Estarei. O comentário que eu queria fazer, sim, o comentário que eu queria fazer é que o nosso esforço, ele deve ser no sentido da gente se despojar, ou seja, a gente deve deixar para trás os conceitos que nós aprendemos, que são os conceitos do mundo, a respeito da morte. Então, desde pequenininho, nós já fomos em velório, nós já vimos comentários dos nossos pais, dos nossos amigos e etc. sobre morte. E, normalmente, na nossa cultura, a morte ela tem um caráter assim, bom, a pessoa morreu, isso significa que a pessoa descansou. Uhum. Ela estava passando muita dor, muita dificuldade, ela descansou. Agora, pelos ensinos de Jesus, não é bem por aí, né? Não. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa abandonar estes conceitos e ficar esperando o nosso dia. Naquela confiança de que naquele dia, no nosso momento, a gente vai passar glória. Tá certo? Uhum. E eu diria que e eu diria que daqui até o dia que a gente vai para a glória, a gente deveria falar para o máximo de pessoas. Cortou. Oi. Pode falar. Não deu para ouvir nada. Repita, por favor. Tá, deve ser a sua internet aí. Cortou a sua comunicação. Tá cortando agora. Então, mas de hoje até o dia da nossa morte, nós somos também chamados para pregar o Evangelho às pessoas, né? Para que, nos unindo com Deus nessa saga de salvar o máximo possível. Aí você veja a importância que tem da gente anunciar o Evangelho. Mas obrigado, Marcos. Alguém mais gostaria de colocar? Perguntar? Eu só queria dizer só um adendo, Alex. Que nós sabemos que não vamos ser julgados por ter o nosso selo, que é o Espírito Santo, né? Uhum. Que é a nossa garantia de morar com Deus, né? Uhum. Então, essa eu acho que é por isso que a gente... Perfeitamente, isso mesmo. Falando de uma outra maneira, biblicamente, né? É que todos aqueles que têm a marca do Espírito Santo, ou seja, tem ele, serão identificados como de Deus. Então, está garantido, ele é a nossa garantia de salvação. Deus empenhou, lá o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo ele foi o nosso Aragon, né? A nossa aliança. Deus ele penhorou o Espírito dele como garantia do nosso resgate. Ou seja, você tem um Rolex de 60 mil reais e você vai lá no penhor e dá o seu relógio de 60 mil reais pedindo R$1.000 de empréstimo, né? Olha, 60 mil por 1.000 é mais do que garantido, né? E você não vai ser tolo de perder 60 mil por causa de 1.000 depois, né? Então Deus empreendeu o Espírito dele, dizendo que ele vai nos resgatar. Então quem tiver o Espírito Santo, evidentemente, já está garantido na vida, né? Deus... É o próprio Deus a garantia, né, Alex? É isso aí. Oi, Márcio. Alex. Quem? Luiz. Luiz, depois o Márcio. Luiz Cunha. Ô, Márcio. Alex, essa é apenas uma curiosidade que eu tenho quando a gente fala a respeito desse assunto, assim, principalmente quando você fala envolve o Velho Testamento. Sim. Uma curiosidade que eu tenho a respeito da salvação, como funciona, no caso, a salvação do pessoal lá do Velho Testamento. Por exemplo, nós sabemos que Abraão já está lá. Sabe que Jesus fala pela fé. O poder sobrenatural da fé daqueles homens e mulheres que obedeceram sem saber, sem ver, sem ter muita certeza, mas apenas obedeceram, lança em Cristo Jesus, pela fé, a salvação deles. Eles foram justificados como Abraão foi pela fé. A lei serviu de condução até Cristo, mas a questão
da obediência à lei era um ato de confiança e de fé em Deus que deu a lei. Então, isto serviu de justificação para todos estes antes do reino, não é? Agora, em Cristo Jesus, esse conceito da fé também está presente, porque lembra que ele disse, é todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Então, está o conceito da fé aí, só que a fé agora, baseada no fato que é por meio de Jesus, não mais por meio da lei. Ok? Então, tanto o Velho Testamento, como o Novo Testamento, como o agora e o porvir, todos convergem em Jesus. Todos apontam para ele. É que na dimensão espiritual, na eternidade, não tem tempo, né? Eternidade é atemporal. Então, o marco que faz a fusão para Deus de antes e depois é a cruz, é Cristo. Ele é o centro ali. Então, pela fé é que eles são justificados. E Paulo vai tratar disso em Gálatas, e o autor de Hebreus também fala um pouco sobre isso. Pedro fala sobre o tempo, né? Uhum. Para Deus, um dia como milano, milanos como um dia. Exatamente. É. Mas, olha, não quer dizer que porque eu falei isso eu sei bem o que eu estou falando, entendeu? Pode parecer meio louco, mas o negócio é o seguinte, a gente entende, mas entende até um certo ponto, depois o negócio fica feio, aí é só com Deus mesmo, tá? Você não estava lá, né, Alex? Não estava lá, não sei como é que é, a gente só deduz com base em algumas passagens bíblicas, mas... Não quer estar lá tão cedo, a mente da gente vai poder votar. A mente da gente não alcança tudo, não tem como. Márcio? Baseado nisso aí, eu sempre apanhei com esse nome Hades, né? Você falou que tem o Dois Mundos, né? Que é um que vai... Acho que você colocou bem, mas a minha cabeça ainda deu nó nessa do Hades, né? Pô, você vai pro inferno lá e Hades é inferno e acabou, né? Você viu que tinha essa visão. Você poderia falar um pouquinho, assim, curtamente, né? Posso. É que assim, ó, uma coisa é certa. Aqui na Terra, do ponto de vista espiritual, temos dois tipos de pessoas vivas, fisicamente. Temos pessoas vivas fisicamente que andam em obediência a Deus e que não andam em obediência a Deus, ok? Então, há dois tipos de seres humanos, os que são filhos e os que são criaturas. Só, não são filhos ainda. Quando as pessoas morrem, o mundo dos mortos, ele tem duas regiões espirituais que vão receber esses dois públicos. Não é misturado. Então, se uma pessoa, segundo a Bíblia, que viveu de acordo com a fé, buscando, lutando, né, com relação ao que Deus propõe, então se pressupõe que essa pessoa morre, vai para a região dos mortos, mas para uma área espiritual de descanso, de consolo, de espera. Espera do quê? Da volta de Cristo. Há um marco na Bíblia que é exatamente quando Deus mandar Jesus voltar para que tudo que está nesta dimensão que nós vivemos seja destruído, seja desfeito. E aí o que é espiritual que permanece. Então, nessa região espiritual também há uma outra área espiritual que ficam os que morreram sem obedecer ou desobedecendo aqueles que Deus julgou na sua sabedoria, no seu conhecimento, que elas não estão de acordo com o que é necessário para ir para o paraíso ou para essa região de descanso. Então elas vão para uma região de espera também, ok? Só que como é um mundo espiritual, nós não estamos falando mais agora de coisas materiais. Só que como é que você vai falar para uma pessoa sobre coisas espirituais se ninguém foi lá? Se não dá para saber como é que é? Então como é que você vai dizer o que é um oceano para uma pessoa que nunca viu? Então a Bíblia ela vai tratar do mundo sobrenatural usando metáforas para que a gente entenda no nosso conceito como é lá. Ok? Então, por exemplo, o rico da parábola do rico Lázaro vai dizer que ele está em chamas. Jesus falou, eu estou sofrendo e estou queimando aqui. E aí nós criamos o mundo mítico de que o inferno é um lugar que tem fogo e enxofre. Mas esse conceito de fogo e enxofre é uma metáfora para se referir ao quê? A um lugar
que é tenebroso, porque todos que estão lá estão sabendo que vão ser condenados. Imagine um preso, imagine uma pessoa que cometeu um crime e ela foi recolhida à casa de detenção. A casa de detenção, ela é uma prisão intermediária. Ele fica lá na casa de detenção esperando o julgamento. Ele sai, ele é escoltado até o tribunal. No tribunal, o juiz dá a sentença e ele não volta mais para a casa de detenção, ele vai para a penitenciária. Aí ele vai pagar a pena em outro lugar, ok? Então, o inferno, que é o mundo, que é a área de espera dos que não têm salvação no mundo dos mortos, é uma espera, é uma detenção. Eles estão aguardando o quê? A vinda de Cristo. E aí, quando Jesus vier para dar a sentença, nesse mesmo momento, ele também está salvando aqueles que estão no Hades do descanso. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo no dia do juízo. Quando Jesus estiver voltando, muitos eventos vão acontecer. A terra será destruída, os mortos ressuscitarão, o julgamento será feito, Satanás também será julgado. Muita coisa, é como respirar. Você respira 70 músculos, você está mexendo. 70 ao mesmo tempo. Vai escrever o que cada músculo faz. É uma enciclopédia. Então, quando Jesus estiver vindo, todos esses eventos estarão acontecendo ao mesmo tempo. Os mortos ressuscitando, a gente subindo para o céu, Satanás sendo condenado, o mundo dos mortos sendo julgado. As coisas vão acontecer naquele momento. Entende? Então, é uma maneira que a Bíblia nos coloca como será. De acordo com o que Jesus disse. Então, espero ter ajudado um pouco. Beleza, Márcio? Tá bom. Obrigado. Tudo bem. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Aqui, Paulo César. Não estamos te ouvindo, Paulo. Abre o teu microfone. Calma aí. Melhorou? Aí, agora deu. Melhorou? Aí. Tá bom? Acho que é o fio aqui que está com o meu contato. Né? Eu estou agradecendo aí o nosso bate-papo aí, está sendo muito boa a aula. Estou dando uma lida aqui em 2 Pedro 2, de 4 a 18, a 16, não, a 10, de 4 a 10. Está explicando bem também essa situação aí que os dois irmãos acabaram de falar e questionaram com relação a como vai ser assim com aqueles que até mesmo antes de Moisés, né? Isso. Como a gente viu. Lê pra gente. Interessante que... Tá dando para ouvir? Tá. Eu vou ler aqui 2 Pedro 2, versículo 4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, tornando-as exemplos do que acontecerá aos ímpios, mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois, vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atemorizava com a sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Perfeito. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Perfeito. Especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Perfeito. Então, percebe nesse texto claramente, né, o conceito de que os mortos estão reservados, no caso aí, os ímpios, para o dia do juízo. Muito bom. É interessante aqui que ele fala dos princípios morais, né? Que lá na época eles tinham para com Deus, né? Isso. É a nossa vida, né? Manter, né? É a nossa vida, é isso aí. É a nossa vida. Agora, a gente
eu não indo contra o que você está dizendo, pelo contrário, eu concordo 100%, mas apenas reconhecendo o seguinte, né? Porque Jesus reconhece isso e o Novo Testamento também reconhece isso. É só uma questão de cuidado para a gente não ser, e não é o teu caso aí, a gente não ser legalista, não é? Porque se você ou eu formos nas nossas congregações avaliar essa questão da pureza, até mesmo moral, como um conceito de que só é cristão autêntico quem se livrou disso tudo, nós vamos fracassar e esquece a igreja, porque não tem mais, ninguém entra, entendeu? O fato de Deus nos colocar a questão do domínio próprio, da moralidade, de não pecar como uma meta, é exatamente isso, é uma meta. É isso que nós temos que buscar e nunca desistir, sempre permanecer na luta. Mas a gente já deve saber que estamos infelizmente fadados a pecar enquanto vivos nesta terra, mesmo depois de batizados. E é isso que lá em 1 João, capítulo 1, João vai repetir 2 vezes de uma forma muito dura. Ele vai dizer: quem disser que não tem cometido pecado, chama Deus de mentiroso e a palavra não está nele. Ou seja, Deus sabe quem a gente é. E ele deu as armas, ele deu o antídoto, o arrependimento, o perdão, a confissão, a oração. Nós temos, é isso que precisamos entender, que em Cristo nós estamos sim à mercê de pecar. E Deus sabe disso. O problema de Deus com a gente não é o pecado. O problema de Deus com a gente é o quanto nós estamos comprometidos em permanecer na palavra dele, apesar de pecarmos. Esse é que é o grande. E a igreja é esse ambiente. A igreja de Cristo, ela é um ambiente em que só não se salva quem não quiser. É um ambiente em que nós, irmãos, estamos um ajudando o outro. Nesse conceito de ir junto para o céu. Estamos juntos, não é? Quando a gente começar a se degladiar por causa de pecado, em vez de tentar restaurar, agora quem não quer, vai ficar evidente. Mas eu estou falando isso porque você me deu essa grande oportunidade de abrir um pouco isso. Porque a gente tem irmãos que são muito legalistas e às vezes eles apontam o dedo para uma pessoa e esquece que tem 4, 3, né, apontando para ele, né? Mas o importante disso tudo, irmão, essa aula de hoje é uma aula que só nos fortalece. Isso. A manter essa piedade, essa obediência ao Senhor, né? Uhum. Porque a própria Bíblia diz que Deus ouve a oração do justo, né? Pois é. E a gente tem que manter essa justiça e é aquilo que fala aqui. Peguei João aqui, a gente tem que o tempo todo ajoelhar o Senhor pedindo perdão dos erros, né? Uhum. E viver essa piedade, é isso aí. Muito bem. Muito obrigado. Ok. Mais alguém? Nós temos aí mais uns 12 minutos, né? A gente termina geralmente aí, para terminar 1h45, a gente desconta aqueles 10, então temos mais 12 minutinhos só. Alex. Oi. Vamos Alex. O José Gracino, depois tem um outro irmão, mas vamos lá, Zé. A respeito de 1 Pedro Sim. 3:19, Uhum. no qual diz, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Isso. Aqui não seria Jesus pregando nas prisões físicas. Esse espírito ali é letra minúscula. Não seria da pessoa? Não, porque ali o espírito de letra minúscula, no Novo Testamento e no Velho Testamento, é uma convenção humana de escrever espírito em letra minúscula quando ele se refere ao espírito do ser humano ou a um espírito em si. Um espírito. Ok? Pode ser espírito demônio, pode ser espírito anjo, pode ser espírito relacionado ao ser humano, ao homem. Então, Espírito Santo de Deus, aí é com letra maiúscula, porque é uma pessoa. Agora, você também vai encontrar a palavra Espírito em letra minúscula, se referindo ao próprio Deus, como Espírito. Por exemplo, se você for lá em João capítulo 4, no texto da mulher samaritana,
você vai ver que num determinado momento do texto, não vou precisar especificamente o versículo, mas Jesus vai dizer o seguinte: Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Esta palavra, porque Deus é espírito, está em letra minúscula. Por quê? Porque está se referindo ali a Deus como um ser, como uma pessoa. Sim. Ok? Agora, quando está em letra maiúscula, aí é o Espírito Santo de Deus. A pessoa do Espírito Santo é que se escreve com letra maiúscula. Okay? Então ali está dizendo que Jesus foi, depois que ele morreu, ele foi também. Também por quê? Porque além dele ter ido ao mundo dos mortos, na região do Tártaro, do inferno, ele também foi ao paraíso. Então, também é uma palavra, uma expressão que vai ser usada para se referir a algo assim como outro, não é? Então, é um termo comparativo. Então, Jesus não só foi ao paraíso, mas ele também foi no mundo dos mortos, por isso também cabe, na região do sofrimento. E lá, o que ele fez na região do sofrimento? Lá ele pregou a um grupo de espíritos que estavam presos. Ora, essa expressão preso, para se referir a espíritos, também é usada em Judas. Judas tem um capítulo só. E você vai ver lá em Judas, e também você vai ver em Pedro aí, nessa passagem que o Paulo acabou de ler, que Deus reservou em prisão anjos, não é? Então, assim, onde está essa prisão? Está no inferno. É uma área do inferno que parece ter sido reservada para anjos, não é? Agora, também os espíritos de pessoas que morrem sem Deus vão para o inferno. Talvez tenha uma outra área lá reservada para aqueles que desobedeceram na época de Noé. Outra área reservada, eu não sei. Mas a ideia é que o mundo dos mortos, ele tem essas duas regiões, e Jesus passou pelas duas. Ele tanto foi no Hades, como também foi para o paraíso. Beleza. Essa onde o rapaz colocou na tela agora há pouco, onde diz assim: é necessário que Deus seja adorado em espírito e em verdade. Aquele espírito ali em letra minúscula, o espírito não é o ser, isso, não é nós adorando. Isso. Aí sim. É isso? Perfeitamente. Então, quer dizer, nós teremos que adorar ele em espírito e em verdade. Agora, no dia do culto. Isso. Só que onde você sabe o que está fazendo, né? Você sabe adorando Deus em espírito e em verdade. Isso. Você sabe o que está fazendo, sabe? Conscientemente, você sabe o que está fazendo. Perfeitamente. Não é uma coisa aleatória. Né? Exato. Espírito ali significa com tudo que você é. Com todo o seu Isso. Exatamente. Pronto. Exatamente. Perfeito. Alex, obrigado, essa passagem de 1 Pedro 3,18, seria interessante ler todo o contexto, o objetivo dos deveres ali de fazer o bem, que Cristo sofreu. Então, para entender melhor, tem que ler o contexto. Né? Não, é verdade. É que eu fiz esse retalho para pegar mais especificamente aquilo que está se referindo ao mundo dos mortos. Agora, é lógico que aquela colocação está dentro de um contexto muito maior, não é? Que vai evidenciar exatamente a maneira como nós vivemos, como nós nos conduzimos aqui nessa terra, ok? Sem dúvida. Mas assim, se você me permite, por causa do tempo, a gente até pode no próximo voltar e dar uma lida nesse daí. Pode ser? A gente vê na próxima? Porque eu queria falar alguma coisa antes, porque vai dar o nosso tempo. Aqui. Agora, você quer comentar alguma coisa, Giovanni? Fica à vontade. Não, só que nós focaram muito na passagem e esqueceram do contexto, que é o sofrer, é melhor sofrer fazendo bem do que não sofrer fazendo mal. Fazendo mal, isso mesmo. E a ideia é essa. E a ideia é muito boa. Valeu. Jesus, ele teve uma vida extremamente sofrida, sacrificial. Ele negou a ele mesmo porque ele não cometeu pecado algum, e pecado do ponto de vista humano é prazeroso. Jesus então teve que se negar para chegar aos 33 anos sem ter cometido nenhum pecado. Olha, é osso, hein? É duro. Ninguém conseguiu, ninguém.
na fase adulta, conseguiu nessa terra viver isso. A Bíblia que diz, né? E ainda mais ele sofreu um monte de coisas, de injustiças, sem ter culpa nenhuma. Pior ainda, né? E ainda foi condenado do ponto de vista espiritual pelos seres humanos. Então todo esse sofrimento dele redundou em quê? Né? Redundou em glória, redundou em dar a ele um nome que está acima de todo nome, né? E ele permitiu que nós pudéssemos ir no vácuo aí. Agora, nessa vida, alguém não sofre? Nesta vida, todos nós sofremos, e o contexto é esse. Então, veja pelo que você sofre nessa vida, né? Porque sofra por aquilo que vale a pena sofrer. É essa a mensagem aí, né? Muito bem colocado, Giovanni. Obrigado. Tinha mais alguém com o coração ardendo aí? Então eu queria voltar aqui. Oi? Pode falar, Wilson. É interessante que eu já li essa passagem de 1 João, capítulo 1, mas depois que eu comecei a estudar esse versículo 9 aqui, foi bem desafiador. Que ele fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isso. Eu acho interessante que eu comecei a olhar para esse todo aqui como o ponto central desse versículo aqui. Para mim foi bem animador. E agora juntando com essa parte de estar vencendo o pecado dia a dia e Cristo já nos julgando, mas ao mesmo tempo procurando nos salvar e ao mesmo tempo advogando por nós, me dá mais alegria. E aí uma outra passagem também, rápido comentário aqui, quando você falou para a gente tanto trabalhar as nossas vidas para sair do pecado, como ajudar os nossos irmãos e não ficar brigando, né? Gladiando, né? Eu lembrei daquela passagem lá de Tiago, quando ele fala que quando nós ajudamos um irmão, nós ainda tiramos ele da situação do pecado e é coberto multidão de pecados, né? Então, ou seja, na nossa luta não é só pensar em mim, mas é pensar na igreja, né? Pensar nos irmãos, como o Efésios fala lá do escudo, né? Proteger tanto eu como os irmãos que estão do lado, né? Olha, Jesus não morreu por prédio, não morreu por cor de pintura de prédio, Jesus não morreu por projetos, por processos, Jesus morreu por pessoas. O commodities, o bem mais precioso que nós temos na igreja são pessoas. Por elas vale a pena a gente sofrer, por outras coisas não. Então, muitas vezes nós mesmos vamos criando esse conceito baixo do cristianismo, colocando ele sobre questões que são tão pequenas, tão rasas, né? E com isso perdemos o bem mais importante, que são pessoas, né? É claro que a gente não vai rebaixar o cristianismo. É claro que a gente tem inegociáveis. É claro que a gente tem orientação de como lidar com o pecado e até chegar à expulsão, por exemplo, ou à exclusão de alguém. Mas isso só acontece se a pessoa quiser e se ela insistir. Do caso contrário, nós estamos ali para conduzir, para levar, para ajudar, para estarmos juntos, né? Levando as pessoas àquilo que Deus espera, que é ir para o céu. Né? Esse é o ponto mesmo, esse é o objetivo. E sobre o que você colocou ali de confissão, né? Ali é confessar mesmo a Deus. Ali nós temos... o autor de Hebreus ele vai dizer isso, que Jesus ele é o nosso sumo sacerdote, que nós podemos chegar diante dele sem medo, porque ele mesmo sofreu e foi tentado em tudo a nossa semelhança, então ele se compadece de nós. A ideia é que nós podemos chegar confiadamente na presença de Deus e confessar os nossos pecados. E aí ele, vendo essa atitude, que é o arrependimento, ele é fiel e justo para nos purificar de toda. É esse lavar regenerador contínuo que nos garante a salvação. Né? Deus é que resolveu isso, não foi a gente. Então ele nos dá essa ferramenta, entendeu? Irmão, é interessante isso aí, porque a gente vê lá nos evangelhos, o próprio Jesus, quando os discípulos perguntaram, né, quantas vezes eu devo perdoar, né? E ele fala 7 vezes 7, de repente em relação até o mesmo erro, né? É o mesmo erro, então é coisa que às vezes a gente está batendo na mesma tecla, né? Olha, Paulo não é fácil.
Não é fácil. Não, eu Jesus sei. nunca disse que era Eu fácil. sei. Eu sei. Jesus nunca escondeu isso, né? Ele disse, olha, pega a sua cruz e depois ainda vai me seguir. Não, é aquilo que o irmão falou, nós nos ajudarmos. Esse encontro que começa na segunda-feira é uma coisa assim que para nós é enriquecedor para a gente continuar nessa... Fico feliz. E eu sou muito grato a Deus por conhecer cada irmão de cada lugar aí. Amém. Amém. E permanecer firme aí, é isso aí. É um dia após o outro. Amém. Eu queria então ir encerrando aqui, porque já deu o nosso horário. Só queria compartilhar essa última aqui. Na semana que vem nós vamos ter meia aula, meio bate-papo falando sobre os mortos ainda. Em que conceito, né? No conceito de nós podemos nos comunicar com os mortos. O que a Bíblia fala sobre isso? Né? É possível consultar os mortos? Nós vamos ver sobre... E podemos orar pelos mortos? Né? O que a Bíblia fala sobre isso? E aí vamos terminar com os conceitos, né, disso. Então, o que nós faremos? Eu não sei se vai dar para ler aí, eu acho que eu usei a cor branca errado. Mas a partir da semana que vem, na próxima segunda-feira, nós encerramos essa parte da vida após a morte e nós vamos começar um bate-papo, né, sobre a adoração. Né? Nós vamos fazer uma abordagem sobre os conceitos e práticas, inclusive que nós mesmo na Igreja de Cristo temos e fazemos, que fundamentam que fundamentam também o mundo religioso em relação às Escrituras Sagradas. Ou seja, nós vamos abordar o tema adoração e nós vamos ver os conceitos e práticas que fundamentam o mundo religioso, inclusive até nós mesmos como cristãos, né, em relação às Escrituras Sagradas. Então nós vamos fazer esse exercício comparativo do que é adoração, quais são os conceitos, como devemos adorar, e aí cada um de nós vamos avaliar, com base nisso, as nossas práticas de adoração. Né? O que é cultuar, o que é adoração, qual é o conceito de louvor, como é que isso afeta o mundo religioso de hoje e assim por diante. É um tema central, polêmico, é um tema assim, essencial hoje para o mundo religioso. Veja bem, para a maioria dos religiosos, a grande maioria dos religiosos, você não precisa se preocupar hoje para pregar quem é Jesus, porque eles sabem quem é Jesus. Eles sabem que Jesus é o Filho de Deus, eles seguem Jesus. Essa não é mais a base da pregação do Evangelho para a maioria dos brasileiros, porque nós temos católicos e protestantes aí com mais de 70% da população assim, e eles sabem quem é Jesus. Eles não negam a divindade de Jesus, ok? O ponto é a doutrina, é o ensinamento, é o que vem depois do que estão dizendo que Jesus disse que era para fazer. E, nesse sentido, uma área extremamente essencial e polêmica que todos nós cristãos devemos saber ensinar e defender na palavra é a questão da adoração, porque todo mundo diz que adora a Deus. Todo mundo que se diz cristão diz que adora a Deus. E já pensou se uma pessoa descobre que, na verdade, Deus não aceita a adoração dele? Como é que essa pessoa se sentiria? Como Caim, né? Provavelmente. Então, você precisa saber esses fundamentos, até porque você pode ensinar uma pessoa a adorar a Deus corretamente, de acordo com a palavra dele. E esse é um bom assunto para puxar um estudo bíblico. Não é? Perguntar, você tem certeza que a sua adoração chega a Deus? Ah, tenho. Ah, é? Como? E aí você pode começar uma grande conversa que pode mudar. Eu tenho experimentado isso, tratado a respeito disso, com muitas pessoas de várias religiões, e isso tem sido uma bênção, no sentido de levar as pessoas até Deus de uma forma correta, obedecendo à verdade. Porque elas já sabem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Não é? Tudo bem? Bom, irmãos e irmãs queridos, muito obrigado por ter ficado até agora, que Deus abençoe. Tem sido uma bênção muito grande. Sou muito feliz pela presença de todos. Que Deus abençoe, mas abençoe ricamente a todos vocês, tá bom? Qualquer coisa, se quiser fazer uma pergunta, algo assim, no particular, você pode me contatar.
Para mim é um privilégio tê-lo aí, nos ensinando aqui e aprendendo cada dia mais. Obrigado, Deus abençoe Obrigado, você. irmão José. Obrigado. Obrigado, Obrigado, Alex. Obrigado, Boa senhor. noite. Alex. Deus abençoe. Obrigado, meus queridos. Valeu, Reinaldo. Valeu. Valeu, Deus Marcos abençoe. Neuzi. Deus mais. Beijo. Boa noite, boa noite. Boa noite. Tchau, valeu, Vinícius. Tchau, Sebastiana. Aí, Humberto, hoje ficou calado, né? Mas tudo bem. Obrigado. Deus abençoe aí, Wilson. Não mexe, Alex, não mexe. Beleza. Tchau. Boa noite. Beijão, até a próxima, até quarta. Até. Tchau. 3, Deus abençoe. 2, Tchau, boa noite. 1. Tchau, tchau.